Hoje vamos falar um pouquinho aqui, uma reflexão, uma mensagem de Deus. Já ouvimos a palavra e Deus tem falado fortemente aos nossos corações. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Espírito Santo, fale conosco, por favor. Continue falando conosco, nos alimentando com a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Mais de Ti, Senhor. Amém. Existe um falso Deus e um falso Evangelho. Temos que tomar cuidado. Satanás se disfarça até de anjo de luz. O Evangelho eterno, o verdadeiro Evangelho nos leva a focar no céu. Deus tem muita coisa a fazer em minha vida e na sua vida. Ele trabalha em nós e através de nós. Ele tem bênçãos disponíveis para mim e para você. Ore, jejue, peça, bata na porta. Nunca houve uma porta que Ele não pôde abrir. Aleluia. Ele abre portas aonde não tem portas. Nunca houve um problema que Ele não pôde resolver. Nunca houve uma doença que Ele não pôde curar. Ele salva, Ele transforma, Ele cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, prospera, pode fazer você ficar rico. Ele faz o que Ele quiser fazer, porque Ele é Deus. Aleluia. Mas lembre-se, a vida nesse mundo é breve. A vida nesse mundo, ninguém vai conseguir, nenhum político vai conseguir consertar o país. Nenhum político vai conseguir consertar o sistema deste mundo. Está fadado ao fracasso. O mundo está sendo entesourado para o fogo. A nossa esperança é o reino milenar de Jesus. Mas antes disso, Ele vai retirar a igreja daqui. O papel da igreja hoje é preparar as pessoas para o arrebatamento, para a eternidade. Um homem de Deus muito experiente, um pastor renomado, eu não vou citar aqui o nome, mas ele, depois de muitos anos em ministério, muitos anos, ele teve um problema de saúde. De repente ele estava dirigindo, passou mal, e ele teve um problema de saúde muito grave, e ele foi internado e deram ele como morto. Passou alguns minutos morto, e ele foi levado pelos anjos à presença do Senhor. E quando ele chegou diante de Deus, ele disse: Senhor, eu tenho muitos projetos, eu não queria ir agora, morrer agora, porque eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor lá na terra. Nós construímos uma grande igreja, o ministério está avançando, estamos abrindo várias igrejas, treinando discípulos, e nós estamos ali prosperando com a ajuda do Senhor. E eu quero ter essa oportunidade de ver os meus netos crescerem e fazerem também, que eles vão fazer a tua obra também. E Deus disse para ele: você não pregou o verdadeiro Evangelho. Você serviu a um falso Deus.
Um falso Deus me enganou. Não, Senhor, mas eu entreguei minha vida ao Senhor. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Salvador. É o meu Rei. Ele disse, muito obrigado, você me deu esse título. Você me deu esse título, que eu sou o seu Senhor, o seu pastor, o seu Deus. Só que só foi um título, porque você não me serviu com uma fé viva. Você me serviu com uma fé religiosa, como os fariseus. E isso é abominação para mim. Isso é abominação. O seu trabalho, você preparou a igreja para as coisas da terra. O foco desse rebanho, desse ministério, eu enviei as ovelhas para você cuidar, para você ensiná-las sobre o verdadeiro Deus que sou eu. Mas vocês me deram títulos, mas não me deram de fato a vida em obediência. E focaram na terra e esqueceram o céu. Você não preparou a minha igreja para o arrebatamento para o céu. Então, sabe, Deus disse para ele, em primeiro lugar, você fez as obras, mas não fez as obras para mim. Em segundo lugar, Deus disse para ele, olha, você vai ter uma oportunidade, você vai voltar. Você vai voltar. Mas eu quero que você leve uma mensagem para esse grande rebanho que eu lhe dei. Que você leve uma mensagem para a minha igreja no mundo inteiro. Que você agora pregue o verdadeiro evangelho e fale do verdadeiro Deus. Porque você foi enganado por um falso evangelho e anunciou o falso evangelho e anunciou o dono desse falso evangelho sem saber. Pensando que era para mim. Eu sei disso. Mas você está tendo a oportunidade agora de preparar a minha igreja para o arrebatamento. Em terceiro lugar, você me chama de Senhor, você me deu um título, mas não me fez o Senhor da sua vida. Quantas pessoas, quantos de nós não dominamos a nossa carne? Não dominamos nossos sentimentos? Como é que nós nos movemos na igreja, no trabalho, sabe? Na nossa família, como é que nós tratamos nossos filhos, esposas? Como é que você trata o seu marido, sua esposa, seus filhos? Como é que nós tratamos as pessoas? Então Deus tem cobrado isso de todos nós. Porque Ele está preparando a igreja no mundo inteiro para o arrebatamento. Sabe que Deus não está à procura de novos talentos, né? Tem muitos talentos aí, muita gente pregando bonito, sabe, com esboço, e pregue, sabe, aquela coisa, levanta a galera. Deus está procurando fiéis. Fiéis. Pessoas que são fiéis a Ele. Que servem somente a Ele. Lembre-se, Deus prospera. Pode pedir, sobrará na sua vida. Não é? Como diz o pastor Cleone, não é? Sobrará. Então Deus, Ele prospera. Deus cura, continua curando, liberta, batiza com o Espírito Santo. Deus, Ele pode te dar, sabe, uma grande empresa, um bom emprego, um bom marido, esposa, ministério, filhos. Mas não perca o foco, não se distraia. Vigiai e orai. Sabe que o inimigo pode se apresentar, muitos de vocês aqui são atacados em sonhos. Sim, são atacados em sonhos. E por vezes o inimigo traz sonhos para confundir a sua mente. Porque o reino espiritual trabalha com a ira,
com muita ira, raiva e medo. Raiva e medo. E às vezes você está com medo e ao mesmo tempo com raiva de alguém, com ira de alguém, com sentimento de vingança. Quantas esposas estão magoadas? Você está magoado com o marido, com raiva dele, com espírito de vingança. Você está magoado com a sua esposa, pensando em largar ela secretamente como José. Você está pensando em abandonar tudo, jogar tudo para o alto, porque você guarda dentro de si uma mágoa e você não admite isso, uma raiva e medo. Então é tempo de focar no céu. Muito cuidado com o falso Deus, com o falso evangelho. Deus, Ele pode te dar tudo que você precisa aqui. E Ele quer te dar. Mas você precisa estar preparado, porque no dia em que sua alma se descolar do corpo, você não vai querer ouvir. Você não me serviu. Ah, mas eu fui obreiro da tua casa. Eu fui pastor, bispo, apóstolo, missionária. Eu estava na igreja toda semana. Você serviu à igreja. Você serviu a você mesma. Você serviu a um falso evangelho, a um falso Deus. Mas a mim não. Então, em Lucas, no capítulo 12, versículo 1, diz: milhares de pessoas se ajuntaram, de maneira que umas pisavam as outras. Havia tanta gente, não é? Que uma ficava ali pisando no pé do outro, para ouvir a pregação de Jesus. E Jesus então disse, primeiro aos discípulos, olha só, primeiro é para os discípulos. Quem é discípulo de Jesus aí? Discípulo é aluno. Discípulo é aquele que quer aprender com Jesus. Então Jesus ensina-nos para que venhamos ensinar a outros. Cuidado, olha o que Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Uma das coisas que, sabe, uma das coisas que leva muita gente a perder a salvação: espírito de falsidade. A falsificação é aquela pessoa que parece ser verdadeira, parece ser fiel a Deus, parece ser uma pessoa boa, mas é apenas, como diria, um personagem. E ela usa do poder de manipulação para dominar pessoas, para manipular pessoas. É aquela mulher que manipula o marido, ele quer manipular a esposa, ele quer manipular, sabe, pessoas no setor de trabalho, na igreja. Se a pessoa não fizer o que ela quer, ela junta grupinhos e ela chega com um grupinho. É o trabalho que Satanás fez no céu. Ele anunciou um novo reino, ele falsificou, sabe, ele falsificou a voz de Deus. Ele começou a distorcer o que Deus estava falando e jogando os anjos contra Deus. Muito cuidado com o espírito de rebelião. Espírito de rebelião. Igreja do Senhor, nós estamos prestes a passar por uma transformação instantânea no arrebatamento. O dia de hoje, sabe, foi um dia muito triste. Nós vemos ali o que aconteceu com as crianças, foram mortas pelo Hamas, a mãe, as crianças, um senhor de idade que foi morto em cativeiro. Nós vemos essa semana
Coisas estranhas estão acontecendo a cada 24 horas. Sabe, 2, 3 aviões estão caindo. A cada 2 dias, 3, 4 aviões estão sofrendo acidentes. Nunca vimos isso. O Rio de Janeiro com quase 70 graus a temperatura no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. A Bíblia diz que o sol abraçará a terra e os homens blasfemarão contra o Deus do céu e não se arrependerão dos seus pecados, adultérios, feitiçarias e idolatrias, mas xingarão a Deus. O calor vai aumentar tanto que as pessoas não vão se arrepender. Elas vão se revoltar contra o Criador. O ódio contra Israel, o ódio contra os cristãos está aumentando. E Deus está nos chamando para deixarmos o fermento de uma vida falsa, de um evangelho falso, de um falso evangelho, de um falso Deus, mas viver realmente em santidade e pureza para Ele. Porque disto depende a minha e a tua salvação. Amém, igreja? Olha aqui, ó. Cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 5. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Ah, como somos orgulhosos. E não gostamos de ouvir isso. A nossa carne se vangloria. Sabe? Deus, como eu falei, não está procurando aí pessoas que falam bem, que cantam bem, se expressam bem. É bom se expressar bem, é bom falar bem. Mas isso, o seu talento, seja na comunicação, seja em qualquer área que você executa, o seu talento, até mesmo em atrair pessoas para a igreja, não garante a sua salvação. Não são as nossas obras. Não é o talento que você tem, é o caráter. Deus está procurando pessoas com um caráter refinado. Pessoas que não vivam na falsidade, na mentira, no pecado, no orgulho. Ah, mas eu caí, eu pequei, eu adulterei, eu saí da igreja. É hora de voltar e fazer tudo como a Bíblia diz que devemos fazer. Amém, igreja? Amém. Porque não é depois da morte que você deve mudar. Aí não tem mais jeito. É agora. Deus está te chamando agora para uma mudança. Aleluia. Não importa se vão dizer, fulano fez tudo errado, agora quer dar um de santarrão, de santinha, de santinho. Não importa o que vão dizer. Essa pessoa não tem salvação para te dar. Mas a palavra de Deus, Jesus, faça dele o seu Senhor. Não diga apenas, ele é o meu Senhor, eu amo Jesus, eu sirvo a Jesus, eu prego a Jesus. E ele vai dizer, olha, você até disse que me servia, você pregava em meu nome, usava a Bíblia, mas você nunca foi meu. Você nunca deu o controle da sua vida para mim. Nunca. Você fez sempre o que você quis fazer. Então, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o fermento velho. Olha aí, ó. Esse orgulho, sabe? Essa capa, jogue fora isso, para que vocês sejam uma nova massa, uma pessoa nova, uma renovação de caráter. Amém? Aleluia. Uma renovação de vida. Eu preciso, você precisa disso, todos nós. Disso depende a nossa salvação, o nosso futuro. Amém, igreja? Amém. Então jogue fora o fermento antigo, para que vocês sejam uma nova massa.
como de fato já são, sem ferimento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Deus quer que você viva na sinceridade e na verdade. Está na hora de liberar o perdão, viu? A pessoa não merece, não tem problema, mas você deu um jeito de se livrar desse sentimento de raiva, de inveja, de orgulho, sabe? Deu um jeito, sabe? Deu o seu jeito, porque é responsabilidade minha e sua não deixar que os sentimentos venham nos dominar, mas que venhamos estar alinhados à palavra do Senhor. Não diga assim, o Senhor que tira isso de mim. Não, Deus está dizendo, você deve deixar. Você deve deixar a ira, rejeitar a fúria. Você deve rejeitar essas coisas. Quando você rejeita, aí Deus te ajuda a vencer. Amém? Então, hoje, nós estamos nos preparando para o grande dia, o dia do Senhor. Deus vai levar a igreja daqui. E haverá o dia em que Deus vai julgar os arrogantes. Para encerrar por hoje, Sofonias, capítulo 1, versículo 14, por causa do tempo. Já vamos encerrar. Sofonias, Velho Testamento, capítulo 1, versículo 14. Cuidado com o falso evangelho, com o falso Deus, com o fermento dos fariseus, porque este homem voltou e teve a oportunidade de consertar o seu erro, mas muitos não têm, porque Deus é soberano. Inclusive quando os anjos levaram ele e que a alma descolou do corpo, ele perguntou aos anjos: será que Deus vai me deixar voltar? Será que Deus me deixa voltar? E os anjos estavam em silêncio. Aí um deles disse: só Deus pode decidir isso. E quando ele chegou na presença de Deus, começou a pedir: me deixe voltar para consertar o que eu fiz de errado. E pela misericórdia e soberania do Senhor, Deus deixou. Mas nem todos têm essa oportunidade. Quantos morreram na prática do pecado? Quantos apresentaram, sabe, as obras que são palha diante do Senhor? Não prepararam a igreja para depender de Deus, mas para depender do ministério, para venerar a placa de igreja, para depender da oração dos líderes, e não ter uma vida de oração, não ter uma vida de comunhão com Deus. Você pode pedir oração, eu também te peço oração, mas nós precisamos ter uma vida própria, pessoal, individual, com Deus. Não é o seu marido, não é a sua esposa, sabe, sua mamãe que vai orar para você receber coisas aqui. E quantos recebem coisas, e as coisas desse mundo são mais importantes no coração dela do que o Senhor? Essas coisas se tornam um Deus para elas. É o falso Deus. Hoje nós vemos pastores levando ao povo, a Bíblia diz: prega o Evangelho, Mateus 10, 7, cura os enfermos, expulsa os demônios, purifica os leprosos, ressuscita os mortos, dai de graça o que recebeste de graça. Hoje nós vemos pastores se tornando coaches. Pastores, preste atenção nisso, se tornando coaches, fazendo regressão técnica de hipnose. Não é o poder de Deus, é técnica de hipnose, de regressão.
Onde a pessoa vai lá e diz: você quando era pequena, era um bebê, sua mãe deixou você cair do berço. Por isso que você não perdoou, você tem essa mágoa da sua mamãe. Aí a pessoa vai regredir o bebê. E nós vimos técnica de regressão e não a aplicação do Evangelho. O Evangelho puro, genuíno e verdadeiro. Igreja, muito cuidado com o falso Deus, que tem dominado mentes que sobem em altares, apresentando a você um evangelho que foi introduzido na mente dele, mas não é o verdadeiro evangelho. Como saber qual é o verdadeiro evangelho? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. E nos leva à santidade, a querer agradar a Deus, a Jesus. O grande dia do Senhor está perto. Está perto e se apressa muito. A voz do dia do Senhor, amargante, clamará ali o homem poderoso, o rico, poderoso. Aquele dia é um dia de indignação. Muitos vão ficar revoltados, viu? Indignação, dia de angústia e de ânsia. Não vai ser um dia bom, não. Olha por que Deus está retirando a igreja daqui. Porque esse dia aqui da vingança de Deus vai ser um dia em que os arrogantes, você vê essas atrocidades aí, sabe? Veja o caso, está muito perto de Jesus levar a igreja. Um que se diz pregador da palavra, matou, estuprou uma menina de 13 anos de idade. Tem um título lá de pastor. Está muito perto de Jesus levar o rebanho dele. Agora, quais são as obras que você vai apresentar? Você está orando pela sua família, intercedendo pela família, evangelizando a família, evangelizando pessoas no trabalho, apresentando o verdadeiro evangelho. Lembre-se que Deus prospera, Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo, liberta, transforma casamento. Ele pode, sim, ele se envolve na nossa vida pessoal. José queria deixar Maria, ele se envolveu, disse: não deixa sua mulher não, eu sei que você secretamente quer deixar ela, mas o que ela carrega no ventre é gerado pelo Espírito Santo. Então Deus se envolve nos nossos relacionamentos, mas Deus quer ser o Senhor da sua vida. Ele não é o seu servo, sabe? Ele não depende de mim nem de você para nada. Nós dependemos dele. O grande dia do Senhor está perto. Aquele dia é dia de indignação, de angústia, de ânsia, de alvoroço, de desolação, dia de escuridão, de trevas, dia de nuvens e de densas trevas, uma escuridão terrível, dia de trombeta e alarido, ou seja, toque de recolher, toque, sabe, de guerra nuclear. Olha aí, gente, dia de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então, nós vemos aí uma guerra mundial contra Israel, ataques contra os Estados Unidos e por aí vai. Deus está te chamando para uma vida nova com Ele. Aleluia. E viver o verdadeiro Evangelho. O Evangelho da cruz, do sangue, da renúncia. Renúncia. Deus abençoe sua vida no poderoso nome de Jesus. Deus tem bênção para você. Amém. E a bênção dele é Ele. Ele é a maior bênção. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Toca, Senhor.